pessoal, boa noite. Desculpem o atraso, mas vamos começar a nossa live de segunda sobre os filhinhos do papai e as filhinhas da mamãe. Vocês já ouviram falar nesse termo? Então, esse termo é muito usado na visão sistêmica. E teve uma pessoa que me segue no YouTube que ela escreveu para mim pedindo para eu fazer uma live falando um pouquinho mais sobre os filhinhos da mamãe e do papai. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui o meu óculos para a gente começar a nossa live. Vamos aguardar aí um pouquinho mais as pessoas chegarem. Boa noite a todos e todas. Tomar um golinho do meu mate enquanto as pessoas estão chegando. Então, vamos lá. Vocês sabem que na visão sistêmica existem as dinâmicas, né? As diversas dinâmicas. Tô botando aqui um filtro, não, mas não ficou legal não. Deixa esse filtro mesmo. Então, existem várias visões dinâmicas na visão sistêmica, né? Então, o que acontece? Na visão sistêmica, quando em um sistema familiar a mãe ou o pai estão fora do seu papel na relação de casal, como esposa ou como marido, existe a tendência de o filho, se for único ou um dos filhos, geralmente aquele que é mais sensível, ocupar o lugar de um dos membros do casal que ficou vago. Então, por exemplo, assim, um casal que tem 2 filhos, um menino e uma menina. Se o casal se separa, oi Emercinho, tudo bem? Então, casal que tem 2 filhos. Se o casal se separa, fica um buraco ali, naquela relação, né? Então, dependendo, boa noite, dependendo se a mãe, como a mãe levar essa situação, né? Se é uma pessoa um pouco mais insegura, se é uma pessoa que demonstra um sofrimento, uma pessoa que demonstra assim um pesar ou pela separação, ou um sofrimento, ou se sente insegura por estar ali vivendo sozinha com aqueles filhos. O filho mais sensível que vai sentir o sentimento da mãe, né? E aí é uma relação de simbiose também, porque a mãe inconscientemente ela também vai puxar esse filho para ficar como companheiro dela, ou ele por livre e espontânea vontade ocupa esse lugar. Essas conversas elas são feitas simbioticamente e inconscientemente, tá? Então, aí vamos supor, o menino é mais sensível, né? Então, ou ele também tá naquela fase ali de que a mãe é o amor da vida dele. Então, ele automaticamente vai ocupar esse lugar do pai. Então, ele sai do lugar dele de filho para ocupar o lugar do marido da mãe, do companheiro da mãe. Não no sentido sexual, tá, gente? Porque tem gente que escuta falar isso e confunde. Não é neste sentido. É no sentido de companheiro mesmo, né? Faz-se ali um elo invisível,
simbiótico entre essas duas pessoas, né? O mesmo pode ocorrer com a menina também, tanto com relação à mãe quanto com relação ao pai. Então, se, por exemplo, eu estou dando um exemplo mais corriqueiro, né? Mais tradicional. Os pais se separam e essa menina observa ali que o pai está sozinho, ela pode sair do lugar dela de filha e ocupar o lugar de companheira do pai. Pode ocorrer também um outro exemplo. O casal não se separa, mas ele está desconectado. Então, muita gente, né, vive na mesma casa, mas não está vivendo como casal, está desconectado. Então, o que ocorre ali? Sistemicamente, né? A filha percebe que o pai está sozinho nesta relação, que a mãe está distante do pai. Então, ela pode sair do lugar dela de filha, dependendo da necessidade deste pai de ter uma companheira, e aí os filhos captam essas necessidades, e ela vai para o lugar de companheira do pai. Então é a filhinha do papai. A mesma coisa pode acontecer com um menino. Os pais até vivem juntos, estão desconectados, o menino percebe que a mãe está sozinha nesta relação, existe um buraco ali, o pai está afastado. Ele sai do lugar de filho e vai ocupar esse buraco que ficou ali no lugar de companheiro da mãe, né? Pode acontecer a menina ficar no lugar de pai como companheira da mãe no lugar do marido? Pode. É um pouco mais raro, mas pode. E eu vou explicar isso lá pra frente, tá? Então, essas situações que podem acontecer sistemicamente falando. Psicanaliticamente falando, né? O Sigmund Freud, né, que é o pai da psicanálise, fala em complexo de Édipo, no caso do menino, e mais tarde, do menino e da menina, tá? Só que mais tarde deu-se o nome de complexo de Electra para a menina, para ficar um pouco diferente do complexo de Édipo, porque o Édipo é um homem, um menino, né? Um filho com uma mãe, a paixão do filho pela mãe, né? Então, o que é a mitologia? O que a mitologia conta sobre o complexo de Édipo? Foi um filho que se apaixonou pela mãe sem saber que era mãe dele, né? Então, fazendo uma analogia, e é por isso que foi dado esse nome, na fase fálica, que é a fase de mais ou menos 5 anos, o menino, ele e a menina, né, eles percebem que existe uma diferença entre homem e mulher. O menino percebe que ele tem um pênis, a menina percebe que ela não tem um pênis, né? E, obviamente, ela tem uma vagina, mas ela não introjeta isso. Ela só introjeta que ela não tem o pênis, né? Ao mesmo tempo que isso, o que acontece? O menino, ele nutre um amor e um desejo muito grande pela mãe, que foi o primeiro amor da vida dele, né? E até então ele acha que é o primeiro e único amor da vida dele. E ele acha que ele também é o único amor da vida da mãe, né? Só que ele começa a se dar conta de que existe um terceiro na relação, que é o pai, né? E que o pai
é o amor da vida da mãe, né? Só que um amor diferente do dele e que veio até antes dele. Então, o pai, ele faz essa cisão de mostrar para o filho, isso tudo inconscientemente, não é falado, tá? Mas mostrar para o filho, ok, você tem um limite entre, existe um limite até a sua mãe, né? Então, eu ocupo um lugar aqui nesta relação. E aí o filho fala, nossa, eu achava que a minha mãe era apaixonada só por mim, mas não, ela ama o meu pai também. E como esse filho deseja o amor da mãe, ele vai começar a prestar atenção no pai. E porque ele vai olhar para o pai e vai falar assim, nossa, o que esse homem tem que a minha mãe se apaixonou por ele? Eu também quero que ela se apaixone, me admire, assim como ela admira o meu pai, né? Então, ele vai começar a prestar atenção no pai e vai começar a imitar o pai. Então, o pai passa a ser o ídolo do menino, do filho, nesta idade. Porque ele vai admirar, vai querer imitar o pai. É nessa fase que vai haver a identidade de gênero do menino com o pai, quanto ao masculino, né? É nessa fase que ele vai se identificar com o gênero masculino. E aí vai se desenvolver como homem, né? O gênero masculino dele. Quanto à menina, nesta fase, complexo de Electra, né? Ela tem como parâmetro de feminino a mãe, né? O que acontece? Ela começa a perceber a diferença entre o menino e ela menina. Meninos têm pênis, o falo, né? E a menina não tem, né? Porque o órgão da vagina, ele é interno. Então, para a menina, ela não tem nada. Então, ela passa a sentir, para Freud, uma, entre aspas, inveja daquele pênis, daquele falo, que tem a representação de poder, né? Então, a menina acha que ela não tem esse poder e passa a ter a inveja do pênis. Como ela tem a inveja do pênis, que é o falo, que é o poder, ela se apaixona pelo pai, né? E como ela percebe que a mãe é a companheira do pai... Peraí, gente, que entrou um negócio aqui. Calma aí. Como ela percebe... Vocês estão me vendo, gente? Acabei mexendo no negócio aqui. Pronto, voltou. Como a menina percebe que a mãe é a companheira do pai, e que o pai ama a mãe e que a amou até antes dela, então ela começa a observar a mãe. E aí ela passa a ter uma identidade de gênero feminino com a mãe. Porque ela passa a observar a mãe, ela passa a imitar a mãe para conseguir o amor daquele pai ali, né? Ocorre que isso tudo, aos poucos, com o tempo, essa menina ela vai se desenvolvendo e ela vai percebendo que ela não tem um falo, mas que ela tem uma vagina e que o poder dela está não naquele falo ali, mas no feminino que ela tem.
né? Então, quando esse complexo de Electra, né, que nada mais é do que o complexo de Édipo na menina, é bem desenvolvido, ela ultrapassa essa fase e ela convive bem com o feminino dela, porque ela sabe que o poder dela está no que ela tem de maior, que é a energia feminina. Ela tem a masculina também, mas ela tem em maior escala a feminina porque ela é uma mulher, né? Então, ela vai valorizar e vai saber que a força dela está no feminino, né? E o menino, a mesma coisa, ele vai saber que a força dele está no masculino. Isso quando tudo flui normalmente. Agora, quando o Édipo ele é mal resolvido no menino e quando o complexo de Electra é mal resolvido na menina, essas questões ficam um pouco confusas, né? Então, por exemplo, no caso de uma menina que ocupa o lugar de marido da mãe, de companheiro da mãe. Vamos supor, uma mulher e um homem têm uma filha. Eles se separam. Então, o que vai acontecer? O que pode acontecer nesta relação? Ficou um buraco ali no lugar do marido da mãe. Principalmente se essa relação é simbiótica entre mãe e filha. Essa menina, ela pode ir ocupando este lugar de companheiro da mãe. Dorme na mesma cama, né? A mãe ali pede opinião sobre as coisas que ela vai fazer ou deixar de fazer, enfim, são sempre as duas juntas e ela acaba ali convivendo também com as fragilidades da mãe, né? E ela acaba ocupando esse lugar, né, do masculino ao lado da mãe, principalmente quando a mãe ela tá muito polarizada no feminino, né? E aí o que acontece? Ou uma outra situação também que pode acontecer é quando ela vê que a mãe está polarizada, muito polarizada no masculino. A mãe separa do pai e é a mãe que sustenta a casa. Vamos fixar nesse exemplo. Acho que esse exemplo fica mais fácil de vocês entenderem. A mãe separa do pai, a mãe sustenta a casa, a mãe que sustenta tudo, a mãe que vai em busca do sustento. Então, assim, a mãe tá polarizada no masculino, mais do que no feminino, né? Então, o que vai acontecer com essa criança? Se essa separação se deu antes dos 5 anos, ao invés dela ter a admiração pelo pai que está polarizado, aí vamos supor que o pai está polarizado no feminino, porque o pai ele fica numa situação mais passiva. Então, ela vai fazer o efeito contrário. O complexo de Electra dessa filha vai ser com relação à mãe e não com relação ao pai. Entendeu? Então, ela vai se apaixonar pela mãe e vai ocupar o lugar ali como se fosse companheira da mãe, né? Como não teve um terceiro na relação para mostrar que, opa, peraí, você tem o limite, né? Aquele limite que o homem dá no filho, mas que nesse caso é uma menina, ela continua no complexo de Electra com a mãe. Não teve ninguém para fazer essa cisão. Então, o que vai acontecer neste tipo de relação? Conforme ela for crescendo, vai haver conflito entre mãe e filha, porque ela vai querer competir de igual para igual. Vai haver ciúme, como se ela fosse o marido da mãe, entende? Então, assim, se a mãe for ter um relacionamento, essa menina, ela vai ter ciúmes,
né? E fica uma relação assim: oi, Brenda, tudo bem? Não tem problema. Pegou, eu tô iniciando agora, porque eu também entrei atrasada e peço desculpa a todos por isso. Mas, assim, voltando ao que eu tava falando, vão haver muitas questões aí problemáticas com relação a essa mãe, né? E no caso do menino também, quando o complexo de Édipo, né, não houve a cisão, esse menino ele fica no lugar do pai e também vai ser difícil desfazer esse elo com a mãe e vai causar problemas para ambos, né? Inclusive também para o pai, né? Oi, Carla, tudo bem? Boa noite! Então, sistemicamente, voltando à sistêmica, né, desta situação dos filhinhos da mamãe e do papai. Que acontece, que pode acontecer nesta dinâmica quando ela é mal resolvida? Quando esses filhos ocupam os lugares de pai, de marido e esposa e saem dos seus lugares de filhos, eles estão quebrando uma lei do amor, que é, quem é que sabe dizer qual é a lei que eles estão quebrando? Fala aqui pra mim. Vamos ver se vocês estão aprendendo direitinho. Hein? Tá todo mundo tímido. Eles estão quebrando a lei da hierarquia, né? Porque eles saíram do lugar de filhos e foram ocupar o lugar dos pais, né? Então, por isso que há o imbróglio, né? Então, que vai acontecer nesta situação? O filhinho, tanto o filhinho da mamãe como a filhinha do papai, eles são pessoas que fisicamente, primeiro eu vou falar que eles têm como traço de caráter o traço rígido. O que quer dizer isso? O traço rígido são pessoas que são muito sedutoras, tá? Elas são pessoas que se preocupam muito com a aparência física, são sedutores, são pessoas que fazem academia, né? Se cuidam bastante fisicamente, são muito sedutores e tem vários companheiros, né? Vários relacionamentos, mas não conseguem se fixar em nenhum relacionamento. Por quê? Porque eles estão comprometidos, tanto a menina com o pai, como o menino com a mãe. Então, eles não conseguem se comprometer com ninguém, né? Porque eles já têm um companheiro. Tudo isso inconscientemente. Então, eles podem até casar, mas o relacionamento deles não vai ser bom. Ou então, eles vão casar e vão se separar e estão sempre voltando para a família de origem, né? Nunca se fixam com ninguém. Que mais? Deixa eu ver aqui. O que mais que eu escrevi? O que eu escrevi aqui? Complexo de Eletra, traço de caráter rígido. Aquilo ali do complexo de Édipo invertido, que foi o que eu expliquei, né? O complexo de Édipo invertido é o que eu expliquei da menina que ocupa o lugar do pai, né?
como se a mãe fosse o masculino, né? Então isso é chamado de complexo de Édipo invertido. Então, assim, como consequência, essa dinâmica pode trazer dificuldade de relacionamento entre mães e filhas e ciúme da filha para com a mãe. Isso aí eu já falei. Ambas terão dificuldade de se fixar em relacionamentos, pois estão comprometidos em uma relação simbiótica e fechada. Essa é a filhinha da mamãe, né? Então, é basicamente isso, gente. Essas pessoas, elas vão ter dificuldades de relacionamento. Então, assim, elas vão ter dificuldades de se fixarem numa família, de formarem uma família atual. Então, vai ser aquele homem que arruma várias mulheres e cada hora tá com uma, mas ele não se fixa em ninguém, né? E muitos deles até brincam e falam assim: ah, para que eu vou querer me fixar com alguém? Para que eu vou querer casar se em casa eu tenho casa, comida, roupa lavada, mamãe faz tudo, mamãe faz comida. Esse é o filhinho da mamãe, né? E a moça é aquela que diz assim: eu tenho dedo podre para homem, eu só arrumo homem galinha, eu só arrumo um homem assim, sabe? Porque o filhinho, olha só, gente, a filhinha do papai geralmente vai juntar com um filhinho da mamãe. Os dois se unem. Por quê? Porque os dois estão comprometidos com os seus pais. Então, a mulher que é filhinha do papai, inconscientemente, ela vai arrumar um filhinho da mamãe porque ele não vai querer se comprometer com ela, né? E aí ela racionalmente vai ficar reclamando que ela tem o dedo podre, que ela só arruma homem galinha, que ela não arruma ninguém que assuma ela, né? Racionalmente ela quer um relacionamento, porque assim, culturalmente, a mulher ainda tem essa coisa assim de querer casar e tudo mais, formar família, ter filho, e o homem nem tanto. Então, racionalmente, por causa da cultura, né, por causa da sociedade, né, que ainda exige esse tipo de conduta da mulher, ela se cobra que ela tenha alguém fixo, que ela se case, mas inconscientemente ela está comprometida num relacionamento com o pai, né? Então é aquela pessoa que tá ali o tempo todo reclamando que ninguém admira ela, que ninguém assume ela, que ela não consegue um relacionamento fixo, que ela não consegue se casar, que ela tem o dedo podre. E o rapaz vai ser aquele que fala assim: ah, eu não quero me comprometer com ninguém, eu tenho casa, comida, roupa lavada, eu sou solteiro convicto, eu gosto de ir pra balada, aquela coisa, né? Mas ele, assim, mesmo depois que ele se cansa da balada, ele continua solteiro, porque ele ainda tá lá na família de origem, ligado à mãe. Então, são essas as dinâmicas. E aí, o que precisa ser feito para resolver essa situação da filhinha do papai e do filhinho da mamãe? É seccionar. O que é seccionar? Seccionar vem de sexualidade, né? O que é sexualidade? O que é seccionar? Seccionar é cortar. Cortar com o elo sistêmico, não é o elo de deixar de ir na casa, de deixar de falar, nada disso. É o elo sistêmico energético com a família de origem. É deixar de ser a companheira do papai, sair do lugar da mãe dela e voltar para o seu lugar de filha. Então, no campo sistêmico, o que a gente faz? A gente faz um movimento em que essa pessoa vai falar para o pai: pai, eu sou pequena, esse lugar é muito pesado para mim.
eu não sou a minha mãe. Eu volto para o meu lugar de filha. E volta para o lugar de filha. Corta, secciona com o pai. Nesse sentido, ela não é mais a companheira do pai. Ele é que vai buscar uma companheira. E ela sai desse lugar. E quando ela sai desse lugar, ela dá espaço para esse pai buscar essa companheira, se não for a mãe. Né? Se for a mãe, que ainda estiver com o pai, ela dá espaço para a mãe. Porque ela não está dando espaço para a mãe. Né? Mesma coisa o menino. Mãe, eu vi a sua dor. Eu sei que a senhora sofreu. Pelo meu pai não estar perto da senhora de alguma forma. Mas esse lugar não é meu. Eu sou pequeno, está pesado para mim esse lugar. Eu saio desse lugar e volto para o meu lugar de filho. E deixo esse espaço livre. Aí, no caso, se o pai estiver com ele, o pai tem um espaço aberto para voltar para perto da mãe. Ou, se os dois estiverem separados, a mãe tem um espaço livre para buscar um companheiro, se for o caso, né? Então, gente, são essas as dinâmicas. Vocês têm alguma dúvida? Querem me perguntar alguma coisa? Vou tomar aqui mais um pouquinho do mate. Conseguiram entender o complexo de Édipo e de Electra? Diz aqui embaixo para mim, se deu para entender direitinho. Se tem alguma dúvida. Carioca Bolsas. Tem gente nova aqui, né? Então é isso, gente. Eu acho que por hoje era o que eu tinha para falar sobre. Tudo certo? Deu para entender legal? Eu confesso que eu demorei um pouco a entender. Não é tão simples assim, não. Vocês estão entendendo, é sinal que eu estou explicando bem. Então é isso, gente. É o que eu tinha para falar, tá? Sobre os filhinhos da mamãe, do papai, nessa dinâmica, né? E a forma como isso é resolvido, né? Então, assim, até mesmo pelo corpo, a gente consegue perceber, né? Fazer uma leitura corporal aí do traço de caráter rígido, que é o trauma que se dá aí na fase fálica, que dos 5 anos, né? Que quando o complexo de Édipo ele não é bem resolvido, quando ocorre algum trauma ali naquela fase, e a criança fica ali, legal, bela esmaltaria, legal, Mônica, tudo bem? E então, quando a criança ela tá ali naquela fase, né, e que algo aconteceu ali, uma separação dos pais, ou os pais não estão bem conectados, e que a criança ela se depara com essas carências emocionais de seus pais e por amor acabam ocupando um lugar aí que não é delas, né? E desenvolve aí um traço de caráter rígido que vai trazer dificuldade no futuro para a vida delas e para a relação também com os pais, ok? Ai, muito obrigada. Fico feliz mesmo.
Então tá, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta ou alguma dúvida, me perguntem no direct. Podem falar comigo no direct. Se quiserem marcar uma terapia ou uma constelação, falem comigo no privado, tá bem? Eu tô aqui sempre para ajudar vocês. Um beijo, boa noite e fiquem com Deus.